Gravação iniciada. Retomando, então, os julgamentos dos processos desta manhã do dia 27 de abril, ainda os processos com preferências, o item 45 da pauta, final 2006-96, recorrente é PROAD, importadora e exportadora, relatoria do conselheiro Márcio. Por favor, convoque o patrono, que irá acompanhar o julgamento do processo, doutor Bruno Rodrigues Teixeira de Lima. Ok, presidente. Item 45 da pauta, Dr. Bruno. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 45 da pauta, Dr. Bruno. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Esse processo teve início na reunião de março. Ele saiu com pedido. Boa tarde, bom dia, doutor Bruno. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Nós vamos retomar, na verdade, o julgamento do processo do item da PROAD importadora, final 2006-96, que foi iniciado em sessão do mês de março, no qual o relator votou para rejeitar preliminar de nulidade e negar provimento no mérito. Ele foi acompanhado pelos conselheiros Elcio, Mara e Arnaldo, com divergência dos conselheiros Pedro e Leonardo, que davam provimento, e o conselheiro Laércio pediu vista. Então eu vou pedir para que o relator faça, na medida do possível, um breve relato, tanto do relatório como do voto, e aí eu concederei a palavra ao conselheiro Laércio. Por ter sido feita a sustentação oral e não tendo sido mudada a composição da turma, então a sua presença é só para acompanhar, a menos que haja alguma questão fática suscitada por algum conselheiro que requer a sua manifestação. Então, com a palavra, conselheiro Márcio. Obrigado, presidente. Eu acho que carece da gente debruçar um pouquinho no relatório de uma forma um pouco mais completa, porque, como eu disse na sessão anterior, no mês passado, a gente está diante de 7 responsáveis. Aqui a gente vai tratar do responsável, a empresa positiva, né? E o pano de fundo aqui, ele é importante para os demais casos em que, após a gente finalizar esse processo, eu irei me ater apenas na parte dos responsáveis ou algum detalhe que a própria PROAD tenha trago especificamente em um outro processo. Então, o processo trata o presente de lançamento da multa substitutiva à pena de perdimento no artigo 23, parágrafo 3º do decreto 1455, do valor de 446 mil, lançada contra a empresa PROAD e a positiva do Brasil Comércio de Copiadoras LTDA. Segundo o que consta na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, a autuada PROAD foi selecionada para o procedimento de fiscalização de que trata a IN SRF 228, tendo em vista a constatação de que, após a habilitação provisória concedida nos termos da IN 286, houve um aumento expressivo das importações acima da prevista, acima da previsão feita no ato da concessão e um aumento das ocorrências cadastradas no sistema radar. Certificado do procedimento especial de fiscalização, após intimação, apresentou documentação e esclarecimento a respeito de suas atividades. Com base na análise desta documentação, a fiscalização apurou a ocorrência de irregularidades que consistiam
na simulação de operações de comércio exterior por conta própria, quando, na verdade, tratavam-se de importações por conta e ordem de terceiros, ocultando os reais adquirentes das mercadorias importadas. Nestas contas aparecem valores, né, na verdade aqui o auto de infração estão transcritos dados do livro Razão, no período de 2004 e 2005, onde foram registrados o lançamento nas contas clientes nacionais do ativo e adiantamento de cliente no passivo. Nestas contas aparecem valores que correspondem aos recursos monetários antecipados pelos clientes para importações feitas pela PROAD, como se fosse conta própria. A PROAD efetuou as importações pagando todas as despesas de nacionalização e emitiu notas fiscais de compra e venda, remetendo as mercadorias aos adquirentes. Alega a fiscalização que a empresa teria obtido vantagem com o pagamento menor dos impostos, devidos além de evitar que os reais adquirentes das mercadorias importadas se apresentassem à fiscalização aduaneira sem habilitarem-se como operadoras de comércio exterior. A Positiva do Brasil, empresa atuada como solidária, foi a adquirente de mercadorias importadas pela importadora, autuada nos anos de 2004 e 2005. Também alega a fiscalização que a subconta adiantamento de cliente, no ano de 2005, apresentou saldo devedor e que a subconta adiantamento de clientes diversos possui saldo elevados no ano de 2004 e 2005 e que estes clientes não foram identificados, tendo concluído pela ocultação do real adquirente como simulação no registro das importações feita por conta e ordem de terceiros. A fiscalização lançou a multa por conversão da pena de perdimento, conforme o artigo 23 do decreto 1455. Então, da impugnação da PROAD, alega a impugnante que foi incluída no procedimento especial de fiscalização sem que tenha sido informada dos atos administrativos que balizam tal procedimento, que, com base no mandato de procedimento fiscal, a fiscalização reuniu atos e documentos que originaram o processo administrativo, que tratam da representação para fins de inaptidão de CNPJ. No entanto, este MPF foi emitido para verificação do recolhimento do imposto de importação no período de janeiro de 2003 a julho de 2005, tendo sido prorrogado por 2 vezes até 4 de março de 2006. Portanto, alega que o procedimento de que trata a IN 228 foi nulo, já que o MPF expedido foi para apuração de II. Refuta a afirmação da fiscalização de que sua habilitação no Siscomex era provisória, haja vista que não foi notificada sobre a vigência da habilitação e ainda que o processo foi encaminhado ao arquivo não havendo pendências. Portanto, nesse particular, afirma que também que o embasamento no artigo 33 da IN 455, revisão das habilitações, para o procedimento especial de fiscalização é decadente, haja visto que, além de não ser provisória, sua habilitação ainda não foi intimada na revisão de sua habilitação. A finalidade da empresa sempre foi o lucro. Nos anos anteriores à sua habilitação, o foco da empresa estava direcionado à atividade de venda no atacado e varejo de produtos adquiridos no mercado nacional, além da prestação de serviços de consultoria. De acordo com os próprios dados levantados pela fiscalização, quanto a previsões e importações realizadas pela interessada, não há demonstração de que a mesma obteve habilitação no radar, iludindo a fiscalização. Quanto ao volume de ocorrências após a habilitação, isso se deve ao fato de que aumentou o volume de operações, também aumentou o número de ocorrências. A PROAD, além das atividades de comércio exterior, também atua na área de informática e tecnologia, fornecendo mercadorias para órgãos privados e públicos, através da participação em licitações. O cliente procura o setor de venda da empresa e verifica se existe mercadoria disponível em estoque ou para fornecimento num prazo determinado, pouco interessando a este cliente a origem da mercadoria.
Geralmente é feita uma antecipação parcial do pagamento para garantir o negócio, como é normal em qualquer empresa comercial. Caso não seja cumprido o acordado, o cliente requererá a devolução do valor pago antecipadamente, o que será arcado e suportado pela PROAD. A lei prescreve um indício que permite presumir a interposição fraudulenta nos casos em que não há comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Somente nessa hipótese, há a presunção de interposição fraudulenta. E isto não se confunde com o recebimento antecipado de cliente, que é uma espécie de arras ou mesmo garantia de celebração do negócio jurídico. Haveria de se constatar que a empresa importadora só teve condições de efetuar a operação mediante o recebimento antecipado dos recursos, o que não se deu com a interessada, que é a empresa que possui recursos próprios para suportar toda a operação no comércio exterior. Desta feita, não foi comprovada a inexistência de capacidade financeira da PROAD. A fiscalização se baseou na presunção de que todas as operações feitas com recebimento antecipado de cliente foram feitas mediante a utilização de recursos de terceiros e, por conseguinte, deveria ser tratadas como por conta e ordem. O recebimento antecipado é apenas um indício de utilização de recursos de terceiros, todavia a empresa escritura sua contabilidade, esses adiantamentos, a empresa escritura em sua contabilidade esses adiantamentos, eles passam a ser recursos próprios da empresa, principalmente porque eles não são essenciais à concretização da operação, visto que a importadora possui capacidade financeira para operar sem o recebimento deste recurso. A previsão de sinal é um negócio lícito nas operações de compra e venda, razão pela qual o simples adiantamento não pode caracterizar a operação por conta própria. Caso a empresa não possui fonte para financiamento próprio, poderia a interpretação da fiscalização está correta, mas isso não foi em nenhum momento questionado no relatório fiscal. Para a aplicação da pena de impedimento, é preciso que a conduta se enquadre em infrações com fraude e simulação, apuração subjetiva, sendo indispensável a prova concreta de sua ocorrência. A fiscalização alega que houve recolhimento a menor de IPI devido, visto que foi calculado sem a majoração do preço da mercadoria pela margem de lucro do real comprador. Desta forma, o prejuízo ao erário seria esta diferença íntima de imposto, o qual não foi sequer mensurado pela fiscalização. Também é falaciosa a alegação de que deixou de ser tributada no imposto de renda e contribuição social sobre os ganhos obtidos com a prestação de serviço. Requer, ao final, que seja julgada insubsistente o auto de infração, tendo em vista que as irregularidades apontadas não caracterizam interposição fraudulenta de terceiro ou qualquer outra que implique na aplicação de pena de perdimento da mercadoria. Da impugnação da Positiva Brasil, impugnante é a empresa que dedica, entre outras atividades, terceirização de serviços repográficos. A empresa optou por comprar peças e equipamentos que atenderiam às suas necessidades através da PROAD, sem haver simulação, tendo realizado todas as operações no mercado interno, jamais importou ou quis importar qualquer equipamento por intermédio da PROAD. A requerente nunca se beneficiaria com uma importação realizada pela PROAD na modalidade por conta própria, porque pagou o IPI destacado na nota na venda das mercadorias, tendo assumido o custo por seu consumidor, o consumidor final. O modo como adquirir as mercadorias foi lícito, sem menor vestígio de simulação. Não cabe ao impugnante fiscalizar a origem de cada peça que adquire no mercado interno. Examinando-se as notas fiscais que junta aos autos, verifica-se facilmente que agiu de boa fé. A imputação de responsabilidade impugnante é desarrazoada. A fiscalização elaborou suas conclusões apenas em presunções, demonstra que a hipótese de dano ao erário pelo pagamento a menor de IPI não ocorreu, haja vista que na situação que entendeu a fiscalização como sendo uma operação simulada de importação por conta própria, haveria duas incidências de IPI, enquanto que na importação por conta de terceiro haveria uma incidência apenas de IPI. Mais desrazoada é a alegação
de que houve subfaturamento, apresenta notas fiscais que comprovam os valores dos equipamentos oferecidos por outras empresas por preços inferiores, tanto que atualmente não trabalha mais com a Proad, sim com a empresa Kyocera. Aplica a aplicação da pena de prendimento em dolo de agente infrator. A objetividade do 136 do CTN não implica em afastar o vínculo de direito entre a infração e o promotor da importação. Há que se comprovar a presença do elemento volutivo do agente no sentido de burlar a lei, a violação do princípio constitucional da pessoalidade da pena, ao final requer o cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, que seja excluída da responsabilidade solidária. Requer também que as intimações sejam dirigidas a advogado que indique na petição. Então, a Delegacia de Julgamento de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade, daí a emenda, e a decisão de primeira instância foi objeto de recurso por parte das duas contribuintes, a principal e a solidária. O relatório, presidente. Hoje é o voto. Então, das preliminares de alegações de eventuais nulidade e parte da contribuinte, eu estou afastando. Também estou afastando o eventual cerceamento de defesa. Já tinha lido essas preliminares no mês passado, então estou rejeitando as preliminares de nulidade. O mérito do processo está baseado na atuação das empresas recorrentes pela prática de simulação nas operações de importações feitas em nome da Proad, como importações por conta própria, quando na verdade tratavam-se de importações por conta e ordem da Positivo do Brasil. Assim alega a fiscalização, discorrendo que houve tentativa de descaracterizar a importação por conta de terceiro, configurando dano ao erário que, corroborado pela decisão OCOR, pode ser concedido pela simples leitura do artigo 23 do Decreto-Lei 3766. Feitas tais considerações, trago aqui nos autos, no voto, as conclusões do auto de infração. Destaco apenas o trecho aqui que o procedimento especial de fiscalização foi concluído com a constatação da prática de irregularidade no comércio exterior pela Proad, inclusive a interposição fraudulenta, motivo pela qual foram lavrados representação fiscal para fins de inaptidão da inscrição no CNPJ da empresa, no processo final 2006-94, e vários autos de infração para aplicar pena de prendimento de mercadoria nos termos do artigo 23. Considerando a divergência verificada na análise da documentação arrecadada pela ação fiscal, foi apurado que as importações, embora registradas pela Proad como operações por conta própria, foram, na verdade, cursadas sob a responsabilidade de terceiros. Assim, relaciona-se na folha 1, responsável solidário pela obrigação tributária. A conduta descrita nos autos se assemelha à simulação nos termos do que se dispõe o artigo 23 do Decreto-Lei 1455, no qual trago. Assim, verificamos que a legislação trata como dano ao erário a hipótese de mera ocultação por simulação, que está de acordo com a atuação dos contribuintes, que trata da ocultação do réu comprador mediante simulação. Sigo meu voto. A situação descrita nos autos sobre a informação não verdadeira que constou nas declarações de importação é de que estas estavam sendo realizadas por conta própria, não por conta de terceiro. Sobre as alegações defensivas da recorrente, entendo importante reafirmar que o fato de não haver contestação ou mesmo explicação à transação narrada nos autos sobre a exclusividade de fornecimento de determinado produto
a empresa positiva do Brasil, Comércio e Copiadora, conforme já destacado acima, torna o fato incontroverso. O que se refere às afirmações do contribuinte PROAD, de possuir recursos próprios para realizar as importações, não se passam de alegações, visto que não foi juntado por parte da recorrente provas de que seria possível adquirir os produtos sem os referidos adiantamentos, de modo a retificar a alegada importação por conta própria, contra-argumentando o que fora bem detalhado nas descrições dos fatos do auto de infração. A própria recorrente reconhece a importância de se ter comprovada a capacidade financeira, a disponibilidade de recursos, o que entendo como capacidade de capital de giro, para a efetiva transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior. Para ser justo, os co-recorrentes justificar nas suas peças, por exemplo, a sua capacidade financeira, especificamente para o ano calendário de 2004. Transcrevo o trecho. Contudo, ainda que o patrimônio líquido seja uma métrica importante, já que permite aferir a evolução financeira de uma entidade, não me parece que seria a métrica relevante para o que busca validar como disponibilidade de recurso e assim suportar as operações do comércio exterior. E ainda que seja vista como balizadora, estamos falando de um resultado de 2.065 contra importações, consumo e nacionalização registrada pela empresa PROAD no ano de 2004 por conta própria, totalizando o valor de 19.276. Valor que, como apontado na descrição dos fatos, se aproxima do verificado no livro fiscal apresentado pela PROAD em seus lançamentos à conta de adiantamento de clientes. Diante do que se extrai das descrições dos fatos, entendo que tais evidências sobrepõem questões dogmáticas, baseadas em suposições teóricas desgarradas de provas, pois resta evidente que não se trata de interposição fraudulenta presumida, mas sim uma hipótese real, onde o fisco detectou o real beneficiário da importação, seja por vinculação de créditos, seja por fato da mercadoria ter sido adquirida para atender a encomendante pré-determinado, restando mais do que indício de que a PROAD revestia-se como mero prestador de serviços, cedendo seu nome e deixando de registrar as operações como sendo por conta e ordem de terceiros, assim descaracterizando os reais adquirentes das mercadorias importadas. Por outro lado, fiscalização logrou êxito em demonstrar por meio de documentos que os adiantamentos ocorriam na mesma medida das importações, vídeos folha 16 a 44, processo. Julgo ser importante destacar que a não comprovação da origem dos recursos empregados e a ausência de capacidade financeira do importador são elementos a serem considerados na hipótese de ocultação do real importador na modalidade de simulação. Aí cito alguns autores que falaram sobre o tema. Desse modo, entendo que o auto de infração em relação às recorrentes estão revertidos de legalidade, contendo requisitos indispensáveis para sua validade, em obediência ao bem jurídico tutelado pela norma do tipo infracional em questão, que é o controle aduaneiro, com inúmeras funções de proteção à economia e à sociedade brasileira. Logo, entendo que resta caracterizada a simulação das operações de importação, uma vez que não restam dúvidas de que estas não ocorreram por conta própria da PROAD, mas sim por conta e ordem da empresa positiva do Brasil. Do recurso da contribuinte solidária, alega o desconhecimento da origem e forma de nacionalização dos produtos adquiridos pela PROAD e a ela vendidos, bem como a ausência de benefícios obtidos com a eventual ocultação do real adquirente por parte do importador. Nesse sentido, destaco o trecho do recurso no qual a própria recorrente descreve sua relação comercial com a PROAD. Vou me abster de ler esses trechos. Sobre a empresa denominada Responsável Solidário, o auto de infração relatou que, em atendimento à fiscalização, a empresa PROAD apresentou planilha
relacionando suas operações de importação por conta própria. Dessa planilha foi extraída a planilha que relaciona as importações de mercadoria que, após a nacionalizadas, foram vendidas à empresa Positivo. No mesmo período foram registradas importações de mercadoria procedente da MAG Corpora, né, nos Estados Unidos, exclusivamente pelo importador PROAD. Na análise da documentação apresentada por PROAD, verifica-se que a subconta de adiantamentos de cliente apresentou saldo devedor, já falado no relatório. A análise de documentos apresentada pelo contribuinte prosseguiu com a apuração que essas mesmas características poderiam ser verificadas nas operações com outros seus clientes nacionais. A operação acima narrada pelos auditores, como habitualidade, exclusividade e aquisição das exportadoras. No caso, as empresas Link to Print e MAG Corporation, não foi contestada pela recorrente e as provas mencionadas encontram-nos nos autos. Há, portanto, uma relação de exclusividade entre as importações feitas pela PROAD de produtos adquiridos no comércio exterior para a empresa Positivo do Brasil Comércios Cooperadora. Desta feita, resta tratar do interesse comum na situação que nos autos é a simulação da importação por parte de quem é o real adquirente. Neste contexto, corroboro com o que fora exposto pela relatora da decisão ACOR, as folhas 489 e seguinte, trago o trecho. Saliente-se que o recurso voluntário repetiu os argumentos da impugnação acerca do desconhecimento da origem da mercadoria, fato controvertido, pois no próprio corpo do documento oficial usado para comprovar que houve tais transações, digo, as notas fiscais de venda, continham, por vezes, referências da DIs correspondentes. Mesmo após as afirmações apresentadas pelo juízo ACOR, acima reproduzido, não houve impugnação específica acerca da exclusividade de venda dos produtos, sendo certo que as afirmativas apresentadas pelo juízo de primeira instância não foram contra-argumentadas com provas contrárias e, por essa razão, não foram descaracterizadas. Por essas razões, nego o provimento ao recurso voluntário da empresa Positiva do Brasil. Por todo exposto, rejeito as preliminares e votei por negar provimento aos recursos voluntários. Foi como eu votei, presidente, como eu voto. Bom, apenas relembrando inicialmente, acompanharam, uma vez iniciada a votação, acompanharam o relator, os conselheiros Elcio, Mara e Arnaldo. Divergiram para dar provimento os conselheiros Leonardo e Pedro. O conselheiro Laércio pediu vistas ao processo, vou lhe franquear agora a palavra, aí após verifico oportuno novamente a palavra a cada um dos conselheiros, caso queiram fazer manifestação, alteração de voto, algo assim. Pedro não. Laércio, com a palavra. Bom dia a todos, novamente. Eu fiz uma declaração de voto, presidente, na minha pasta com PROAD, tá? Vou tentar ser um pouco objetivo aqui, até por causa do nosso tempo. Primeira parte, faço a introdução sobre o perdimento, tendo que aqui nesse caso aqui, é a hipótese do perdimento do artigo 23, inciso 5 do 1455, né? Que a fiscalização compreendeu que haveria uma ocultação do importador, que daí eu falo que existiria que ela compreende ainda que é um encomendante pré-determinado. E daí eu faço um raciocínio aqui, diferente do parágrafo 2º, onde pode ser presumido. Aqui, neste caso, cabe a fiscalização demonstrar, o ônus probandi é da fiscalização. Então, no 5 tem que demonstrar. Eu trago o voto do Rosaldo, ex-conselheiro, da conselheira Mara, e
do próprio relator. Daí eu venho falando que o ônus probante do fisco e o suporte fático da fiscalização que ela tem em mente é decorrente de valores recebidos como adiantamento dos valores. Então, tudo o que se verifica é sobre os valores que foram recebidos antecipadamente. Daí eu digo que o recebimento de valores, por si só, ele não tem um condão de dizer que está ocultando alguém, pois deve ter mais elementos. Daí aqui, eu digo que é comum no comércio atual é que tem alguns sinais, algumas arras, inclusive. E, daí, por exemplo, tem cito o voto aqui, não sei porque não constou, depois eu transcrevo, o voto do conselheiro Leonardo, que quando constou como voto vencedor por maioria, deixando bem claro, no acórdão 3201.005.520. Só um pouquinho, presidente. Aqui, só vou pedir para vocês fecharem o arquivo de novo. Tem um erro aqui nesse arquivo. Só vou salvar um novo, me desculpe. Se puderem fechar a minha declaração de voto. Estou salvando ali como arquivo novo. É um pouco lento aqui. Já aparece para vocês, coloquei novo na frente. Não, ainda não. Não, mas não tem um novo na frente, mas ele foi modificado agora às 11h30. Talvez seja esse, não é? Não, eu coloquei a palavra novo na frente. Então, agora sim. Agora entrou. Tá. Então, só recapitulando ali, eu faço aquela diferenciação da modalidade do presumido, que é o parágrafo 2º, e para o 5º, que tem o ônus probante da fiscalização, né? Ela que tem que demonstrar a ilicitude, tudo mais. E eu falo que ela focou na questão da antecipação dos valores. Eu falo que pode ocorrer tudo, e que realmente, como constou no voto do conselheiro relator, teve uma venda, uma importação de 7 milhões aproximadamente, ela recebeu 8 milhões aproximadamente, daí teve uma outra de 19 e ela recebeu 15. Mas eu falo que isso não é o suficiente. Eu trago um voto do conselheiro Leonardo, que fala de arras, que é compatível, que for por maioria. Ainda eu trago aqui um excerto da folha 11 do auto de infração, que falou que a positiva estava como saldo devedor, né? E também que eu digo que não restou evidente para mim que
que esses adiantamentos eram feitos na mesma proporção que era utilizado, na mesma proporção que era devidamente fazer o pagamento dos encargos, seja de questões aduaneiras, despesas, tributos, não ficou evidente. E ainda fui analisar um acórdão do presidente envolvendo a mesma empresa, que ele deu parcial provimento em uma adição e entendeu que houve fraude. Mas aqui eu trago um trecho do voto do presidente, no PAF 2006-72, que ele fala que, para que verifique a conduta, tem que se requerir algumas situações, né? Ele traz aqui 18 pontos, como vou ler, que eu entendo, compreendo do mesmo modo, e que eu verifico, por exemplo, que não ficou demonstrado, além que esses valores eram pagos na necessidade que ela tinha o dispêndio, que também ela não... que também que aquele produto era só tinha finalidade para ela, não poderia ser utilizado por outra pessoa, que era vinculado ao fornecedor, ao exportador, não ficou demonstrado, e outras questões mais. Outro ponto, também, verifiquei que as notas fiscais sempre eram feitas no modo espaçado, era feito quase que quinzenalmente ali. Nunca uma única nota para aquele produto que foi importado totalmente. Então, assim, presidente, eu estou divergindo do relator, porque eu vejo que a questão probatória da fiscalização não foi suficiente. Eu tentei fazer algumas análises e eu não achei a declaração de importação nos autos para verificar data de entrada, data de pagamento de tributo, data de foi feita a transferência, não resta claro. Até, inclusive, a digitalização está bem mal feita, bem restrita. Então, diante de tudo isso, de modo resumido, eu dou provimento. Voltou. Minha internet caiu. Beleza. Laércio, você tinha acabado de trazer o novo voto. Não sei se você deu continuidade ou não. Eu dei uma forma sucinta, presidente. Acho que o senhor caiu, só vou repassar, então. Sim. Que eu falo que o adiantamento não há problema algum quanto a isso. Ainda, eu não vejo que foi cotejado no auto de infração que esse adiantamento era feito conforme a necessidade da empresa, com alguns encargos, né? E tanto é que ela tem momento saldo devedor e credor, o fluxo dela de dinheiro, pelo que a própria fiscalização fala que de 2002 era X, depois extrapola, e ainda mais verificando que em pauta tem outros clientes, mais a própria empresa, né? Então, eu não entendo que seria uma importação específica, ocultando o real adquirente. Eu acho que a questão probatória, a fiscalização não foi feliz, pois não cotejou de forma adequada, e isso, no primeiro momento, soa estranho, sim, vou dizer que não, mas eu vejo por questões probatórias, não restou caracterizado essa ocultação, porque ela fez um contrato e houve o pagamento, não quer dizer que ela não tem capacidade financeira e econômica, que seria um indício, né? Não necessariamente seria a questão de fazer o suporte. E o que mais me chama a atenção, verificando os demais autos que estão em pauta ainda hoje, não é uma cliente exclusiva, que os produtos ali fornecidos podem ser feitos a qualquer um. Então, eu estou dando provimento por esses motivos, em linhas gerais. Ok, está dando provimento.
Bom, resta só o meu voto. Eu vou fazer algumas considerações antes de votar, e depois das minhas considerações, caso alguém queira se manifestar, e faço só as considerações, porque foi até mencionado pelo patrono na sustentação oral, de que houve processos julgados da PROAD, julgados na turma, inclusive um meu, que foi mencionado, e também o conselheiro Laércio traz aqui também Eu até faço uma ressalva, presidente. O senhor deu parcial provimento naquele processo, porque em uma adição o senhor entendeu que haveria ocultação, nos outros itens não. Sim. Na verdade, há outros processos PROADs que também naquela mesma sessão eu julguei, né, aliás, eu relatei e foi julgado pela turma. Anteriormente também teve processos, até antes de eu entrar na turma, acho que só estava Pedro, teve também processo, se não me engano, relatoria de Ana Clarissa ou da Tatiana, e agora também me foge a memória se teve ou não em outras turmas. A questão toda é que esses autos da PROAD, eles tomaram como base uma ação fiscal desenvolvida no Porto de Vitória, na alfândega de Vitória, e em que dá-se a entender que naquele processo havia, sim, um conjunto probatório. Ocorre que, em cada um desses autos individuais, já na sessão que eu me refiro ao processo meu julgado, não havia essas provas, bem como também não há nesses autos. E, invariavelmente, a fiscalização, ela se baseou a interposição com dois fundamentos. Um deles é que, nos dados complementares, no registro da DI, havia informação de uma anotação de processo, entre aspas, um código que identificaria o real adquirente. E, de fato, a fiscalização ela toma isso como uma prova de que as mercadorias no registro da DI eram encomendadas. Tá. A outra prova mais robusta que a fiscalização traz como prova é a transcrição que ela faz de livro-registro, os livros, acho que o razão da PROAD, em que na conta clientes haveria os recursos antecipados e na conta de passivo os adiantamentos. E ela é expressa em dizer que esses adiantamentos de cliente são recursos antecipados para fazer as importações. Ocorre que as datas de registro, de escrituração desses adiantamentos, elas são na mesma ou próxima às datas do registro da DI. Elas não estão informando que esses adiantamentos se deram por ocasião da aquisição das mercadorias no exterior. Então, de fato, no registro da DI, é muito provável que essas mercadorias, sim, já estavam revendidas aos adquirentes. E quanto a isso, não há, por um lado, impedimento algum na legislação, e, ao meu ver, também não é prova de que a mercadoria estava previamente, que foi, na verdade, adquirida pelo real adquirente ao tempo da negociação com o fornecedor. Então, dizer que o registro contábil de um adiantamento é um adiantamento de pagamento no recebimento da mercadoria, por ocasião do registro da DI. E aí entra um outro fator relevante, é que quando se dá aqueles valores, 15 milhões, 8 milhões de registro, aquilo ali é a totalidade dos valores recebidos que constam naquele processo original que deu
que resultou desses processos individualizados de autuação. Então, não quer dizer que esses 19, 15 milhões, 8 milhões, 19, 7, são específicos dessa importadora e sequer eles estão individualizados para cada uma delas. E o ponto que eu quero chegar é que não há demonstração nos autos do seguinte: olha, a DI, esta determinada DI, o valor é tal. O adiantamento que foi dado a ela, o adiantamento dos valores para pagamento no registro da DI, ele não é o valor exato do registro, ele supera o valor da mercadoria. E há, inclusive, não sei se é nesse caso da Positivo, e que foi até fundamento da fiscalização dizer, olha, a prova é que lá na frente, 3 meses depois, houve a complementação do adiantamento. Então, peraí, se um pagamento é efetuado 3 meses depois, por conta de uma aquisição internacional, ele já não é mais um adiantamento. Ao contrário, ele está sendo até um pagamento postergado. E a própria diferença de valores entre o valor de aquisição da mercadoria e o valor que os reais adquirentes estão repassando, eles são substancialmente maiores. Isso pode estar revelando o quê? O lucro na operação, o lucro na transação. Mas a questão toda também é que a fiscalização, mais uma vez, ela não traz as provas. E quando ela faz essa vinculação de DI e de contabilidade, não há documentos. Ela não traz as notas fiscais, ela não traz os pagamentos, ela não traz liquidação dos contratos de câmbio, algum contrato que venha mostrar que houve um acordo prévio ou houve um pedido, uma encomenda dessa mercadoria. Então, mais uma vez, e além disso, pode-se notar que a autuação é genérica a partir do momento em que vários dos processos, mas vamos se limitar somente neste, na Positivo, é comum a fiscalização desses autos ela encerrar assim: conclusão, consta do item da conclusão do AI, do auto, que a fiscalização imputou as seguintes condutas autuadas: 1. Superfaturamento nas exportações. 2. Subfaturamento nas importações. Simulação no registro das importações. Simulação nos registros das importações por conta e risco. Simulação no registro das importações por conta e ordem de terceiro. Simulação nos documentos apresentados. Ocultação do real e interposição. Ou seja, aqui uma mistura de fatos evidenciados que eu acredito estarem até robustamente comprovados, talvez, no processo que deu origem, mas não aqui. Então, ela está querendo dizer que, nesse mesmo processo, há subfaturamento. E o auto no auto infração não consta, nada disso. E aí vem a simulação dos registros de importação. E aí é onde eu reforço, não há documentos comprobatórios também. Então, esse é o mesmo fato, esse é o mesmo conjunto fático que nós enfrentamos, acho que em 2017, 2019, quando voltamos às outras, os demais processos. Com base nisso, meu voto 2019. Já fica, 2019, meu voto já fica evidenciado que seria dar provimento ao recurso voluntário. Mas, como eu havia dito, caso alguém ainda queira fazer manifestação ou algo assim, daqueles que já votaram na sequência, claro, a partir do Elcio, fiquem à vontade. Eu mantenho o voto. Ok. Arnaldo, aguarda na sua votação, por favor. Leonardo. Acompanhei a divergência no mês passado do conselheiro Pedro. Mantenho, presidente. Conselheiro Amara. Eu mantenho meu voto também, eu acompanho o relator. Ok, Pedro.
Presidente, mantenho meu voto também pela divergência. Os moldes que o senhor colocou agora esclareceu bastante. Eu também tinha identificado que a situação era a mesma dos precedentes que a gente julgou. Arnaldo? Senhor presidente, para mim está muito claro que houve antecipação de recurso. Ponto. Havendo antecipação de recurso, presunção do artigo 27 da Lei 10.637 de 2002. Presume-se a importação por conta e ordem a importação realizada com recurso terceiro. Houve antecipação de recurso? Houve, não há dúvida. Isso me parece que não há nem contestação por parte da recorrente. Me parece que a antecipação houve. A questão que a gente tem que analisar aqui, em que situação que se deu essa antecipação. Havendo antecipação, inversão do ônus da prova, e deveria a recorrente trazer para os autos elementos de prova que dizem houve antecipação, mas essa antecipação não representa uma importação por conta e ordem. E me parece que isso a recorrente não fez. Ela tenta e nem poderia, porque a nota fiscal que ela recebeu tem a informação da DI. Em algumas notas que foram emitidas, tem as informações da DI. Então, continuando, senhor presidente. Obrigado, Márcio. Continuando, me parece que não há nenhuma prova em contrário trazida, seja pela PROAD, seja pela positiva, de que aquilo não é uma importação por conta e ordem. E cabia a ela demonstrar que não é uma importação por conta e ordem. Há uma insinuação que isso poderia ser uma importação por encomenda. E se houvesse nos autos algum elemento que indicasse que efetivamente aquilo é uma importação por encomenda, de novo, não há nos autos elementos que me permitam afirmar isso. Se houvesse, eu afastaria, porque na época, eu daria procedência para o recurso, porque na época a gente não tinha nem regulamentado a importação por encomenda. Importação por encomenda na época é como se fosse importação por conta própria. Tinha as mesmas características e afastaria qualquer penalidade de ocultação. A questão que resta a partir daí é determinar, havendo uma importação por conta e ordem de terceiro, presumida, em que não há, por parte dos recorrentes, o afastamento dessa presunção, isso caracterizaria a ocultação mediante fraude ou simulação que trata o inciso 5, e me parece que essa é a divergência principal que veio do conselheiro Pedro, e de alguma forma o conselheiro Laércio ele dá uma pincelada em relação a isso, e eu no meu entendimento é que se há uma presunção de importação por conta e ordem de terceiro, essa presunção ela traz o pacote completo. Ou seja, se eu estou dizendo que, se a lei está dizendo que está presumindo que aquele cara que antecipou recurso é o real adquirente da mercadoria, a lei está presumindo que aquela fatura apresentada na declaração de importação, ela não corresponde à realidade, que ela é uma simulação. Eu acho que a partir de toda essa presunção do artigo 27 da Lei 10.637 de 2002, eu chego sim no inciso 5 do artigo 23.455, e o perdimento é aplicável. A única coisa que eu já tinha comentado na sessão passada, na reunião passada com o conselheiro Márcio, que eu divirjo, é quando ele diz que, num determinado trecho do voto dele, ele coloca, deixa eu até ler aqui, Márcio, que diante do que se extrai das descrições dos fatos, entendo que tais evidências sobrepõem quaisquer questões dogmáticas, baseadas em suposições, teorias desgarradas de provas, pois resta evidente que não se trata de interposição fraudulenta presumida, mas sim de hipótese real onde o fisco detectou o real beneficiário. Eu acho que sim, o fisco detectou, mas continua detectando por presunção. Então não me parece que seja um afastamento da presunção. Continua sendo uma presunção, só que é uma presunção do artigo 27 da 10.637. Por esse único ponto, Márcio, eu acompanho pelas conclusões. Perfeito. As conclusões, então, né, Arnaldo? Sim, senhor presidente. Tá. Bom, o Laércio acabou de votar, o outro relator. Eu continuo mantendo o entendimento de que o que se prova é que o que os autos trazem é que a mercadoria se encontra vendida para adquirente
mas no momento do registro da DI, não que ela tenha sido a encomendante ou a que negociou, ou a que pagou a mercadoria ao fornecedor no exterior. Bom, temos a seguinte situação. Relator, Elcio, Mara e Arnaldo votaram para dar provimento. Leonardo, Pedro, Laércio e eu votando para dar provimento. Os primeiros para negar, eu para dar. É matéria aduaneira em que se mantém o voto de qualidade. Então, no caso, por voto de qualidade, está se dando provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Elcio, Mara, Arnaldo e Márcio, que negavam provimento. E aí eu tenho que adequar que esse provimento seria por outros fundamentos do conselheiro Arnaldo. Então, essa é a decisão do item 45 da pauta, final 2006-96, da PROAD Importadora Exportadora. Quem vai fazer o vencedor? Ah, sim. O Laércio faz questão desse voto vencedor, já que você pediu vista. Se você ficar com o voto vencedor, eu faço uma declaração de voto. Não, pode fazer, presidente. Não posso questão, senão eu poderia aproximar mais do próximo. Não, então eu faço, eu me designo redator do voto vencedor nesse caso. Senhor presidente? Sim. Eu farei declaração de voto. Ok, então vamos lá. Testaram. Não, é só você que vai fazer. Manifestou a intenção de declarar voto. Conselheiro Arnaldo. Ok. Bom, encerrado então o julgamento do item 45 da pauta. Obrigado, doutor Bruno, pelo apoio. Como? Vou declarar também. Então, encerrado, conforme foi por voto de qualidade, dando provimento ao recurso voluntário, que ficaram vencidos Márcio, Elcio, Mara e Arnaldo. Obrigado, doutor Bruno, pela participação e acompanhamento. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores conselheiros. Bom dia a todos. Obrigado. Quem vai fazer a declaração de voto, por favor, para anotar aqui? Declaração de voto pelo Arnaldo e Laércio. E eu redator. Os outros processos não têm acompanhamento, não, né? Os outros processos não têm acompanhamento. É meio-dia. Mas eles são iguais, não, né? É mais ou menos igual, Márcio? É mais ou menos igual. Mais ou menos, nós temos que passar um a um, né? Temos tem que passar um, não, porque são provas diferentes, né? Temos que passar. Acho que vai ser mais rápido, mas precisamos passar um a um. Eu acho que nesse caso aí, deve ser. Mas como deu tanta divergência aí, é bom passar um por um, né? É bom passar um por um. E agora, já meio-dia, há o risco de a gente avançar muito. Apoio, por favor, comunique ao patrono do item que está aguardando. É o 55, presidente. 55. E por falta de tempo, não haverá, por falta de tempo hábil, não será julgado o item 55. Caso ele tenha disponibilidade em outro dia, que ele pode estar comunicando a você e você me repasse. Caso contrário, fica para o próximo mês. Tá. Mas você pode estar me comunicando isso depois.
Pode interromper a gravação e a gente encerra a sessão aqui. Os próximos